Operação chamada Gran Bazar, segundo a Polícia Federal, para desarticular esquema criminoso de pagamentos de vantagens indevidas a um parlamentar federal por pessoas envolvidas em fraudes a fundos de pensão. São cumpridos agora 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Os mandados são cumpridos em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ainda não há detalhes da identidade desse parlamentar federal que está aqui nessa operação deflagrada há pouco pela Polícia Federal, com mandados pedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é uma operação que a gente vai acompanhar, daqui a pouco trazer mais detalhes aqui na Band News. Quem será o alvo, qual será esse parlamentar federal que a Polícia Federal está atrás. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. Fala, Felipe. Você já esteve em Istambul, Barão? Já estive em Istambul. Passou pelo Grande Bazar? Passei pelo Grande Bazar. Essa é a origem do nome da nova operação da Polícia Federal. Não estive lá ainda, mas vi por fotos que é um lugar imenso e muito antigo, né? E você tem outros lugares também no mundo árabe, né? Esses bazares de rua, assim, que você entra e não sabe nunca como que você vai sair. Tem essa história, você entra, você não sabe como é que você sai, também em outras partes. Mas é isso, então daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, mais informações. Eu vou voltar para o Brasil, daqui a pouco nossas coisas aqui internas, né? Mas eu queria falar um pouco do Chile, porque foi um fim de semana de fúria no Chile, principalmente na capital, Santiago, depois que o governo anunciou um reajuste no preço da tarifa do metrô. Uma multidão foi às ruas se manifestar, desde o começo em atos que não eram nada pacíficos, né? E mesmo depois que o presidente Sebastião Pinheira anunciou que ele voltou atrás, decidiu continuar com o valor inicial das tarifas, os protestos prosseguiram com um pedido aí de mudança nas políticas do governo, ou seja, mudou o foco da ação. Foram registrados incêndios em ônibus, vagões de trens, mais de 80 estações foram depredadas, fogo em loja, em casas, no prédio da Enel, que é aquela distribuidora de energia, né, a imagem mais forte, assim, que é o prédio alto e tal, também tacaram fogo. E no pior dos casos, foram duas mulheres morreram dentro de um supermercado carbonizado, supermercado da rede Líder, que é uma rede grande que tem no Chile, e outras 5 pessoas morreram em um outro incêndio, desta vez em uma fábrica no subúrbio de Santiago. Portanto, 7 mortos. E aí qualquer tipo de manifestação perde o sentido, né? Imagina matar 7 pessoas que não tem nada a ver com a história ali, são trabalhadores, 2 mulheres que estavam ali no supermercado, 5 que estavam nessa casa no subúrbio, aí você perde qualquer tipo de razão. Como resposta, o governo determinou um toque de recolher, não apenas na capital, mas também em outras partes do Chile. O exército foi para as ruas, quase 10 mil soldados em Santiago, e com quase 800 prisões até agora, ou seja, o clima continua muito tenso por lá. Essa revolta do Chile lembra, por causa da motivação inicial, aquela que tivemos no Brasil aqui em 2013, né? Vocês vão lembrar, muita gente foi às ruas contra o aumento nas tarifas do transporte, depois acabou se transformando numa revolta generalizada por motivos diversos, né? E agora no Chile também não há uma lista, uma pauta de exigências, mas sim um sentimento de insatisfação, desigualdade social, aposentadorias baixas, críticas ao modelo de acesso à saúde e educação, que por lá é praticamente privado. O Chile é de longe, o país que está melhor economicamente na América Latina. Eu tive por lá em janeiro, viajei o país inteiro, é lindo o Chile, do norte até o sul e tal, mas dá para ver essas diferenças, né? Como qualquer país sul-americano, na economia. E as manifestações por lá são frequentes. Eu vi manifestações pacíficas de estudantes, bem perto onde eu estava lá em Santiago, mas a temperatura só veio aumentando nos últimos meses, culminou com essa ação que deixou 7 mortos só nesse fim de semana por lá. As manifestações do Chile lembram também o que vimos a semana passada, por exemplo, em Barcelona, na Espanha, recentemente em Paris, na França, e em Quito, no Equador, que é o quê? É a população saindo de casa, indo às ruas, expondo as insatisfações com a desigualdade social, com a pobreza, com o aumento de impostos, ou seja, é uma tentativa de mudar uma realidade que se repete em diversas sociedades do mundo por diferentes motivos há tempos. E aí você vê que não é só em países subdesenvolvidos, estamos falando de Espanha, estamos falando de França, ou seja, é uma realidade que mostra uma desigualdade social muito grande, né? Então vamos acompanhar ainda essa história do Chile, porque as manifestações não acabaram, apesar do toque de recolher imposto pelo presidente Sebastião Pinheira. Aqui no nosso quintal, as manifestações continuaram no fim de semana,
mas apenas no meio político, né? Longe das ruas, aliás, completamente alheia às ruas, né? Foi um fim de semana de xingamentos, troca de farpas, principalmente entre o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ex-chapeiro, ex-quase líder do PSL na Câmara, ex-quase embaixador do Brasil em Washington, e a deputada Joyce Hasselmann, ex-líder do governo na Câmara. Sempre que eu vejo políticos nas redes sociais discutindo nesse nível, né? E foi um fim de semana de troca de farpas que sobrou também pro Carlos Bolsonaro, enfim, sobrou para todo mundo. Eu fico imaginando a energia que essa galera tem, essa raiva ali, contida, né? E esse tempo, convenhamos, perdido nas redes sociais. Por quê? Se fosse melhor gasto esse tempo, isso poderia de fato fazer alguma diferença no país. O pessoal fica ali, né? Vou postar não sei o quê, vou falar mal de não sei quem, já sei o que eu vou fazer, estratégias. Vou lacrar, né? Vou lacrar e tal, né? Então, assim, pega o Dudu, né, que agora aparentemente não vai mais para Washington, sei lá eu se vai um dia ser embaixador. Pega a Joyce, né? Pega o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, que também entrou nessa briga, arregaça a manga essa galera, né? E vai ajudar toda aquela galera voluntária, os pescadores, trabalhadores de pousada, vão tirar aquela mancha de petróleo, aquela coisa gosmenta, nojenta, que continua destruindo a fauna e a flora em paraísos que temos aqui na costa do Nordeste. Pega esse pessoal que tá ali nas redes sociais, brigando com o outro, colocando porca, né, colocando animais e tal, né? Pega essa energia toda contida, né, essa braveza, toda essa raiva, vai lá pro Nordeste, ajuda o pessoal que tá tirando na mão toda aquela massa nojenta, pescadores, moradores, pessoal das pousadas, restaurantes, enfia a mão naquela coisa horrorosa que tá ali, tira da água, tira da areia, no lugar de ficar brigando aí que nem colegial da 5ª série, poderiam gastar essa energia juvenil que eles têm ajudando a limpar as praias. Que tal? É uma boa ideia? Ou poderiam ajudar tantas outras coisas que o Brasil ainda precisa? Podiam passar lá em Fortaleza, recolher destroços do prédio. Isso. Brumadinho. Exato. Dar uma força lá também. Ajudar. Fica nessa história de ficar brigando nas redes sociais. Agora, como eu falei na semana passada, a não ser que seja para combater a corrupção, ou seja, a não ser que tenha algum crime nessa briga intestina aí do PSL, só diz respeito ao partido. Não interessa em nada para a população, zero. Qual que é a diferença para a população se o líder do partido é o deputado delegado Valdir, ou é o Dudu, o Eduardo Bolsonaro, se é um Abacate ou se é a Joyce, né? Pouco importa. E me espanta que muitas pessoas embarcaram nessa encenação, nessa rinha ali entre os políticos do PSL, que estão brigando por grana, por poder. Eu li analistas políticos fazendo discursos do tipo, olha, agora a base do presidente Bolsonaro vai enfrentar dificuldades por causa da perda da briga do PSL. Qual base? Qual base? O Bolsonaro perdeu todas as ações que ele tentou no Congresso, sendo que a única vitória foi a reforma da Previdência, que teve como grande articulador o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Bolsonaro mal participou. Quando participou, foi para dizer que não queria fazer a reforma que tinha que fazer, mas até essa ele perdeu. Ou seja, em meio a essa briga interna dos políticos do PSL, que ganharam essa juvenil virilidade ao longo do fim de semana, que só interessa para eles mesmos, o presidente Bolsonaro lançou de uma artimanha, que é a carta trunfo, né? Sabe quando você está jogando baralho? Tem a carta trunfo, toma trunfo, muito bem. É aquela mesma carta que já foi lançada pela Dilma, pelo Lula, pelo Fernando Henrique e desde que Cabral chegou aqui no Brasil, por todos aqueles que queriam se manter no poder. A carta trunfo se chama MDB, que agora conta com a liderança do governo na Câmara e no Senado, com aquela reconhecida e incomparável habilidade na articulação política, né? Que quase sempre dá resultado graças aos acordos movidos a emendas parlamentares, a cargos do estilo... Sabe aquela diretoria que fura poço? Aquela diretoria que fura poço, né? Como já vimos em outros carnavais, né? Então, diferente do que muitos pensam, né? Inclusive do que eu li muitas análises desse fim de semana, que essa treta aí do PSL pode prejudicar o presidente Bolsonaro, acho que não, pode até ajudar. Quem sabe o Bolsonaro finalmente vai ter uma articulação no Congresso que hoje absolutamente não existe. Mas não tenha dúvida
que isso pode custar muito caro para nós, contribuintes. Eu só pergunto para aqueles que defendem um mito em qualquer circunstância, né? Essa carta usada, né, do MDB, a carta trunfo, como já fizeram todos os antecessores políticos dele, essa é a nova política? Nada é mais antigo ou fora da moda do que usar o velho PMDB para governar.